que antes parecia algo inimaginável, que ainda fosse demorar, nós conseguimos fazer em pouco mais de um mês. E a gente está extremamente alegre em vê-los aqui aceitar o convite de estar participando desse primeiro culto do Espaço Ponta Negra, da Igreja Presbiteriana Missões. Nós já tivemos a escola bíblica um pouco antes, foi uma bênção também. E agora esse culto. Marcos, capítulo 15, por favor, abram suas Bíblias aí. Marcos 15. Marcos 15. Quatorze, 15. Aliás, Marcos 16, por favor. Marcos 16, 14 e 15. Diz o seguinte: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a missão de Cristo começou aqui, a missão da igreja. E nós estamos muito empolgados de ser uma continuação desse trabalho que começou há 2000 anos. E não há vácuo nenhum. Quando nós não ocupamos o espaço, alguém vem e faz. Então nós nos dispusemos a fazer a obra. Estamos aqui com esse trabalho inicial e para isso nós, claro, precisamos de apoio. Aqui tem homens e mulheres valorosas que se prontificaram a estar conosco e preparar esse banquete aqui, porque nós vamos ter Santa Ceia também. Logo mais após a palavra nós vamos ter Santa Ceia também, um privilégio para o cristão, né? Ter esse momento de comunhão com o nosso Deus. Então, sinta-se bem-vindo, mais do que bem-vindo, sinta-se dono desse espaço também, porque para nós vale demais a sua presença, a sua opinião e principalmente, se assim for do seu coração, participar desse trabalho. O Espaço Ponta Negra, ele não tem nenhuma intenção de ocupar espaço de ninguém. Nós não temos pretensão de estar ocupando espaço que já foi de quem quer que seja. A ideia é criar esse espaço para ser mais um instrumento na mão de Deus, de sermos mais obreiros nesta obra. A seara é grande, tem espaço para todos aqueles que se dispõem a fazer a sua obra. Então o que nos interessa aqui não é competição, não é fazermos proselitismo, não é chegarmos e trazermos pessoas de outras denominações, mas simplesmente apresentar o evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está disposto a ouvir, você vai ouvir aqui, mas tenha certeza de que o que nós estamos propondo é isso. O próprio nome do nosso espaço já é nesse sentido, de fazer missões, de estar engajado nesse projeto missionário. Nós não temos pretensões de criarmos catedrais, porque quando se cria catedrais, a palavra de Deus sai e entra o coração humano.
Nós não estamos interessados em quantidade, mas buscar a qualidade do Evangelho pregado nos corações. Isso é que nos importa, porque nós entendemos que toda árvore ela cresce até um determinado momento em que ela consegue dar os frutos. Deu fruto, vamos espalhar esse fruto para que outros locais sejam agraciados também por esse fruto. Então tem um limite de crescimento, porque depois as pessoas passam a ser números dentro da igreja. Perde-se a comunhão da igreja primitiva, e quando a gente lê Atos, a gente vê o amor efervescente ali, trazendo a paz de Cristo, o amor, a alegria de estarmos nessa comunhão. E quando a igreja cresce demais, a gente tem problemas. Mas esse é o momento que o Senhor nos deu. Esse é o momento que o Senhor nos permite aqui estar compartilhando com vocês, e é tão gostoso ver essa casa cheia aqui, termos a alegria de tê-los, agradecer ao Possete, a sua esposa, de ceder esse espaço para que nós possamos fazer essa reunião, e agradecer a todos que estão à frente desse trabalho, desde o grupo de louvor, aos que estão na organização, aos que estão fazendo esse trabalho silenciosamente, para que nós tivéssemos essa oportunidade de estarmos aqui face a face, trazendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, eu particularmente agradeço em meu nome e no nome de todas essas pessoas que estão aqui na retaguarda, trabalhando incansavelmente para que esse trabalho se concretize, é apenas o início. Então, vou passar aqui a palavra ao pastor Hermes, que vai fazer a leitura do Salmo, e depois nós temos toda a programação aqui. Por favor, pastor. Graça e paz, amados. Nos saúdo com a paz de nosso amado querido Salvador Jesus Cristo. Quero falar da minha alegria. Para os que não me conhecem, eu sou o pastor Hermes. Sou tio da Paula, por conseguinte, tio do Paulo, por efeito civil. Sou minha família. E muito me alegro por ver este projeto, esse empreendimento. E como ele está estruturado, Eu louvo ao Senhor por isto. Eu me sinto honrado, querido, por estar aqui, mas sobretudo muito alegre por ver muitos aqui que eu não via há algum tempo, porque eu não sou da central, eu sou pastor de congregação. A nossa congregação está ali no Tarumã Sul. E ali temos trabalhado já há cerca de uns 2008, filha? 15 anos, é isso? 14 anos? 2008 para 23, 22, Ou 23? Então 23. 15 anos. Então, amados, meu coração ficou confortavelmente tranquilo, dadas as circunstâncias, mas eu sei que a obra é de Deus. Então, amados, a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. E eu vejo que é isso que está em toda essa estrutura aqui. E é isso que eu tenho visto no Paulo, com a Paula, com quem eu tenho conversado mais. E me alegrei quando recebi o convite para estar aqui nesse momento, Então, amados, Deus abençoe, que o Senhor assim esteja à frente mesmo e está de todo esse projeto. Como eu falei no aniversário da Paula, o momento que Deus quer, a ação. Palavras, sim, porque o Evangelho, na sua base, são textos, mas
esses textos precisam se transformar em ações. E é isso que eu estou vendo aqui, graças a Deus. Também me é confortável saber que o nosso amado pastor Alcidir, que vive forte com a turma, e que o Senhor, portanto, esteja abençoando, derramando graça. Mas vamos ler o Salmo 19, queridos. Fiquemos de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra extremidade do seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pai, abençoa, Senhor Deus, a tua palavra, abençoa cada um de nós, Senhor, que a tua graça permeie todo esse ambiente, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados. Boa noite, queridos e amados irmãos. Que alegria louvar o Senhor Deus juntos, e a sua doce presença é real. Quero agradecer àqueles que estão dando-nos o privilégio de sua presença conosco hoje. Sejam bem-vindos, e mesmo quando estiverem de volta lá na sua igreja, lembre de orar por nós. Precisamos das orações dos irmãos. Agora eu convido você a abrir a palavra de Deus. Como este é o primeiro culto público que este grupo, que o Senhor Deus levantou para iniciarmos um novo projeto, vamos começar do começo, Gênesis 1. Nós vamos ler 3 versículos da palavra de Deus para meditarmos juntos nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Senhor Deus, nos ajude. O teu sábio povo ama o Senhor e a sua palavra. Eu preciso de sua graça, e tudo aquilo que eu posso ter de conhecimento é tão pequeno, mas o que o Senhor tem para fazer e operar pelo teu Espírito é tão grande, que nós nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti.
e pedimos que por suas muitas misericórdias fale ao nosso coração, em nome de Jesus, o teu Filho. E aqueles que vieram aqui hoje com o coração apertado, que seja iluminado pela sua palavra. Aqueles aflitos sejam consolados pela sua palavra. Que o Senhor traga libertação, cura, conversão, maior milagre. E que o Senhor nos conduza pelo seu amor e graça. Em Cristo Jesus. Amém. Eu os convido a abrir o coração e abrir os ouvidos, porque nós temos algo muito importante para conversarmos nesta noite. É preciso estar atento quando nós abrimos as Escrituras, porque estes versos, os primeiros 3 versos do livro de Gênesis, é praticamente conclusivo. É como se fosse a introdução do livro e traz a base de todo o livro de Gênesis. E até a palavra Gênesis, que nós usamos como o nome do livro, no original hebraico não é. Porque Gênesis vem da palavra hebraica Toledat. Mas na Bíblia hebraica, esse livro é chamado de Bereshit. Porque a primeira palavra que está aqui, princípio, vem da palavra Bereshit. E se nós fôssemos falar só desta palavra princípio hoje, do original Bereshit, nós passaríamos aqui muito tempo e talvez, por certo, não exaurimos o assunto. Porque se nós pensarmos nesta palavra no original, tem tanto para falar, porque ela é mais ou menos assim no original, no princípio de. E a gente fica pensando, de o quê? Essa palavra era muito usada quando um rei começava a reinar um reino. Essa palavra é formada de 3. E na forma que ela está, ela tem a ideia de uma continuidade, não só de um princípio. Poderíamos falar de princípio como o que é principal, ou o princípio que se é estabelecido, ou o princípio que é início. E ainda se fôssemos fazer uma exegese no assunto, temos 3 palavras para formar a palavra princípio: Bet, Resh, It. São 3 palavras juntas, que no original do proto-cananeu nós teríamos aqui uma figurinha que as crianças gostariam. Uma casinha desenhada, uma cabeça e algo pequeno. Assim que era feito lá no início da escrita. Nós temos então um princípio de casa. Nós temos cabeça em pensamento e algo que é pequeno. O que é pequeno? Nós. Mas por que está escrito Bereshit? Por causa da casa. Você é casa de Deus, princípio de Deus, reinado de Deus. E nós podemos falar que cabeça é porque nós temos que pensar e olhar as Escrituras para que o nosso coração se converta a Deus. Então ficaríamos aqui tempo falando sobre Bereshit, Barak Elohim Ad Shammai. Iríamos falar um pouco aqui dos céus, da terra, da criação. Mas o mais importante nesses versos, primeiro pense comigo, como que Moisés escreveu o que aconteceu antes da fundação do mundo se ele não viu? Então quem disse isto é Deus. Moisés registrou. Mas a Bíblia não entra fazendo um discurso, uma introdução e tentando explicar alguma coisa. Quando nós falamos de que é a palavra para um fim pequeno, esta palavra foi escrita para nós, de um Deus grande. Mas o mais importante nesses versículos lidos não é o Bereshit. O mais importante que ele seja, e pode se aprofundar, porque você vai passar dias e dias estudando. Tem tantas coisas lindas e impressionantes. Porque tem palavras que só tem no original, por exemplo, Et Shammai, não tem na nossa língua portuguesa, porque nós não usamos esse som, mas ele era desenhado com a cabeça de um boi e uma cruz. Então aqui nós já temos um registro
do holocausto à cruz de Cristo. Mas o que eu quero lhe dizer é que o mais importante nesses 3 versículos é Deus. É assim que a Bíblia começa: Deus. Ela não tenta explicar Deus. Por quê? Porque ninguém explica Deus. Nós somos pequenos demais. Mas a Bíblia é a revelação de Deus. E aí você vai ver na palavra de Deus, El Shaddai, o Elion, e nós vamos ter muitas palavras como Jeová, Yahvé, Adonai. Mas aqui começa assim: no princípio, Deus. O que significa isso? Que Deus é antes do princípio, e que Deus é o principal, e que é Deus que estabelece o princípio, e que desde o princípio Ele é Deus. Importante saber quem é Deus, porque da forma que nós pensamos Deus, nós reagimos com o próximo. Se nós tivermos Deus com temor, reverência e santo temor, então não cabe lugar para o hedonismo. E também é interessante que no original a palavra aqui Deus é Elohim. Não é o tetragrama perdido, o som da revelação de Deus a Moisés no livro de Êxodo, que alguns chamam de Jeová e Yahvé, que a pronúncia foi perdida. Alguns acham que a pronúncia seria Aiuê. Ninguém sabe. A única coisa que nós sabemos que é o nome, mas nós não sabemos exatamente o nome. Mas quando a Bíblia chama Deus de Elohim, de Jeová, de Yahvé, El Shaddai, mostrando quem Ele é, não o nome de registro em cartório. E é interessante que aqui neste início, Deus, Elohim, é plural, porque todas as vezes que tem in no original, é plural. E por que plural? Não estamos falando aqui de deuses, e alguns até entendem, nós estamos pensando aqui na Trindade. Tudo bem, poderia ser uma aplicação, mas é um plural de majestade. Seria mais ou menos traduzido assim para nossa língua caboclesa, amazônica, que é superior às demais. Seria assim: Deus é mais. Deus é muito mais. Pode estudar. Deus é mais. Deus é mais do que os seus problemas, Deus é mais do que os seus pecados, Deus é mais do que a sua história, Deus é mais do que a denominação, Deus é mais do que a religião, Deus é mais do que os homens, Deus é mais do que o mundo. Deus é Deus. Pronto. É assim que a Bíblia começa. Mas e aí quem não crê? Não tem problema. Ela não pede desculpas. E nós respeitamos os ateus e até admiramos. Porque para ser ateu tem que ter mais fé do que a gente. Tem que imaginar que no acaso a perfeição foi estabelecida, e nesta vida da continuidade, na constância da perfeição, o que seria totalmente inimaginável. Então nós cremos em Deus. Pode ser que alguns não creiam, outros creiam um pouco, mas nós cremos muito. E nós dependemos dEle. E Ele é o Criador, e Ele é o Senhor, e a Ele a honra, e a Ele a glória, e a Ele o poder, pelos séculos dos séculos. Então nós não temos uma história para contar nossa, apropriada, da qual nos faça vítima, ou nos faça mais importante do que o outro. Nós passamos rapidamente, nós somos humanos, ninguém é melhor que o outro, ninguém é superior que o outro, nós somos mortais, mas Deus é Deus. É assim que começa a leitura da palavra de Deus. Elohim. E quem é Ele? Quando você começa a ler e fazer um estudo, você olha e diz: mas o que é isto? O que significa? Bem, nós não vamos chegar à conclusão. Faz séculos que estão tentando decifrar, e cada um chega a uma conclusão. Mas uma coisa é certa: Deus criou. Deus fez. Não foi um acaso. Tem um Criador de um
plural de majestade, porque ele é majestoso. E ele é poderoso, porque ele criou. E ele é soberano, porque ele decidiu criar. Ele criou porque quis, não porque precisava, porque ele em si é completo e pleno em todo o tempo, e não há solidão de Deus. Mas o Deus apresentado pelas Escrituras, tanto pelos judeus, hebreus e os cristãos, é o Criador de todas as coisas. Se ele é o Criador de todas as coisas, ele não criou pelo acaso, e não para o acaso. Então o Deus poderoso, majestoso, tem um propósito. Efésios diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então nós não estamos soltos no universo, indo para qualquer lugar ou lugar nenhum, pelo acaso da existência. Há uma harmonia, há uma direção, há uma ordem. Nada é por acaso. Então você também não. Se você existe, porque tem um propósito de existir. Se você não existisse, nem saberia o que era existir. Ou se você não fosse humano, nem saberia o que era ser humano. Mas Deus decidiu que você não só existiria, mas que você seria um filho dele, uma filha dele, adotiva em Cristo Jesus. Então, um privilégio. Você percebe que às vezes se usa muito o QI, quem indica. Se você tem um grande amigo que pode resolver alguma coisa para você, você pode não ter um grande amigo, mas você tem um grande Deus. Há uma frase que eu não sei quem é que criou: diga para o seu grande problema que Deus é grande. Então, grande não é o seu problema, grande é o seu Deus. Hernandes Dias Lopes usa uma outra frase: se o diabo quiser te amedrontar com o passado, amedronte ele com o futuro, porque no futuro ele vai encarar Deus. É esta a nossa fé. A nossa fé não deve ser baseada em coisas, a nossa fé não deve ser baseada em projetos, e tudo isso é importante. Mas a Bíblia não inicia dizendo alguma coisa de que nós poderíamos ou deveríamos fazer, ou conquistar, ou amanhã, na segunda-feira, nós vamos arrebentar em vendas. Não, o que a Bíblia diz é que Deus é mais. Tem uma irmã lá da igreja de Petrópolis, eu ouvi ela falar isso a primeira vez. Ela morava ali no São Jorge, e quando eu fui visitá-la, ela disse: pastor, Deus é mais. Eu saí dali pensando, é verdade. Nós vamos passar a eternidade tendo mais conhecimento de Deus, mas jamais chegará ao fim. Porque a revelação de Deus é progressiva, mas é assim que ele decidiu começar a falar dele. Ele é majestoso, ele é soberano, ele é grande, ele é criador. Fez os céus e a terra. Não vamos discutir aqui pontos de teoria de tempo. O que nós estamos falando aqui que é antes do tempo. Então ele criou o tempo. Nós estamos presos ao tempo e ao espaço, mas ele não. Então não há limites para pensar mais. Mas como ele se mostrou, como ele se revelou. Então os versos seguintes diz que a terra estava, perceba que não diz que ele fez assim, ela estava sem forma e vazia, nesta explosão do seu amor, da sua grandeza, da criação, do que é no verbo, no original, bará. Bará é aquilo que é feito do nada, é aquilo que é feito sem que tivesse uma matéria pré-existente. Nesta explosão do amor de Deus, a terra estava sem forma e vazia e escura, um caos. Foi assim, disse Deus. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. A palavra pairar aqui no original, e a gente não tem que ficar falando em hebraico, até porque eu não sou professor de hebraico, sei pouco sobre hebraico. Mas a ideia no original é como a galinha que junta os seus pintainhos. É a mesma palavra para a águia que abraça os seus filhotes.
O Espírito de Deus pairava, significa que apesar do caos, há uma ordem de Deus, há uma direção de Deus, há um propósito de Deus, mesmo no caos. Porque o Espírito de Deus pairava sobre o caos. E talvez seja difícil fazer uma correlação muito sofisticada. Mas eu e você, sem Deus, estavam sem forma, vazios e em escuridão. Mas o Espírito de Deus já cuidava de nós. Você vai ver a sua história. Você nem sabia de Deus, mas Ele já sabia tudo sobre você. E Ele cuidou de você, Ele guardou você, Ele sustentou você. Olha para a sua história e veja quanto Deus já fez. Mesmo que a pessoa diga assim, mas eu ainda não sou cristão. Mas antes de ser cristão, você vai ver que Deus já cuidava de você. Nesta revelação geral do amor de Deus, o Espírito de Deus paira, porque neste caos, Ele fez um paraíso harmonioso, um jardim da existência. Apesar da escuridão, apesar do caos, apesar do vazio, nós vamos ver nos próximos domingos, esta manifestação do amor de Deus preenchendo todas as coisas. E o versículo 3 disse Deus, gente, Ele fala, está registrado, Deus fala, Ele disse. Para quem? Por quê? Porque Deus comunica, porque Deus fala. Quem tem ouvido, ouça. Deus fala na sua palavra, Deus fala conosco. Mas a fala de Deus, ela cria, às vezes a nossa destrói, mas a de Deus cria e é criativa. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Senhores, não tinha sol aqui neste relato. Que luz era esta? De onde veio? Então a Bíblia diz, Deus habita em luz inacessível. Deus é luz. Então Ele pode dizer, haja luz, porque há Deus. Poderíamos correlacionar com o Evangelho de João. Ele, Jesus, é a luz do mundo. Poderíamos pensar nesta luz como uma fotografia ou registro. Mas esta luz, ela penetra as trevas e ela revela vida onde não havia. Agora não só é perceptível, é possível, é transformador, é esperançoso, porque o Deus que fala, Ele não fala algo que possa prejudicar. Disse Deus, haja luz e houve luz, porque a luz vem de Deus, porque Deus é luz. Há muitas coisas feitas nos escuros, mas Deus é luz. Então se Deus é criador, Deus também é mais, e Deus é luz. Ah, queridos, poderíamos passar aqui horas falando nesses 3 lindos e profundos versículos da palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer para você não é a quantidade do que eu posso falar e tentar razoar sobre o assunto. É saber se você conhece Deus, se você ama Deus, se Deus é prioridade na sua vida. Porque se não for prioridade na sua vida, a sua vida é mesquinha, a sua vida é pobre, a sua vida não tem valor nenhum, porque sem Deus há um vazio, sem Deus é um caos, sem Deus não tem forma, sem Deus a vida é escura. Pode ser intelectual, pode ser bilionário, sem Deus a vida não tem sentido, porque Ele é a vida. João capítulo 10, Jesus disse. A pergunta é se você ama Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, ou se você está apegado a outras coisas. Se o que fica na sua mente, no final do Bereshit, na cabeça, é Deus, ou são outras coisas. Nós nos ocupamos com tantas coisas que nós não nos importamos com o Deus das Escrituras. E pelo contrário, nós tentamos criar um Deus à nossa forma. Queremos um Deus mais chique, queremos um Deus mais elegante, queremos um Deus mais atual, queremos um Deus mais bacana,
Queremos formar um Deus porque o homem é idólatra. Mas olha, senhores e senhoras, Deus é Deus e Deus é mais. E nós somos pequenos e pecadores e precisamos dele e devemos adorá-lo. E não podemos perder tempo com discussões frívolas, com questões efêmeras. Nós temos algo mais importante a fazer. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esta é a essência da religião. Porque a religião não é alguma coisa que nós temos na cabeça, onde nós falamos de Deus e falamos alguma coisa sobre Deus e nos reunimos uma vez por semana. A verdadeira religião é viver Deus na prática. Então não importa quanto tempo você está na igreja, não importa se você fez teologia. Na Alemanha eu conheci um teólogo que era ateu. Não é tanto conhecimento que você tem, mas é se você tem Deus na sua vida. Porque se tem um vazio na sua vida, se tem algo escuro na sua vida, se alguma coisa está sem forma na sua vida, você precisa de Deus. Eu não soluciono o seu problema, pastor não resolve o problema de ninguém. Quem resolve o problema é Deus. A gente ouve, a gente ora, mas quem resolve é Deus. Então, entregue os seus caminhos ao Senhor, corra aos pés de Jesus, confessa a Deus, confesse Jesus como seu Senhor, se entrega a Ele e diga: Espírito Santo, você que lá no início estava sob a escuridão das trevas, e houve luz, e transformada foi as trevas em luz, o caos em paraíso, transforma a minha vida. Porque é um cosmo dentro do seu coração, porque é um universo no seu pensamento. E por isso que às vezes as pessoas ficam desconectadas, confusas, perdidas, porque perderam a noção, perderam o objeto, perderam o foco, perderam Deus. Quem perde Deus perde tudo. Como que está a sua vida com Deus? É a nossa pergunta de hoje. Nós não estamos preocupados se você não virá no domingo próximo. Isso é pouco. Nós não estamos pensando que você agora, porque veio aqui, tem que ficar conosco. O que nós estamos pensando é que você precisa de Deus, ficar com Deus, viver Deus, amar a Deus de todo o coração. Porque nós somos irmãos e nós amamos uns aos outros. Nós não estamos propondo algo novo e fantástico de uma religião. Na verdade, nós estamos voltando atrás, procurando viver um primeiro amor em uma igreja missionária que se importe com os missionários e que se importe com você. Por que isso é importante? Porque dessa definição dependerá onde você vai passar na eternidade. Porque se você não tiver Deus, haverá sofrimento, diz as Escrituras. Mas se você tiver Deus, haverá vida. Mas você nem pode escolher Ele. Ele é maior do que você. E nem adianta dizer, segura na mão de Deus, porque é muito grande. É preciso pedir: Senhor, segura na minha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Porque os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz discurso a outro dia, uma noite a outra noite. Se você lembrar dos salmos que foi lido no início, o conhecimento do Senhor é maravilhoso, é mais desejado do que o ouro depurado, do que o mel puro. A vida sem Deus é não vida, não é morte, é não vida, porque mesmo vivendo não vive. E aí então, para concluir, porque nós vamos para a Santa Ceia do Senhor, não olhe para o seu marido, para a sua esposa, para quem está à frente ou atrás, ou o seu amigo, ou as crianças que estão lá atrás. Procura dar uma sondada dentro do seu coração. Peça ajuda de Deus, porque você não consegue ver o coração sem Deus. Peça ajuda de Deus. Feche os teus olhos. Como está o seu relacionamento com Deus? Sem Deus não dá.
Um relacionamento fraco com Deus é uma vida fraca a vida toda. Renda-se a Jesus. Entregue os teus caminhos ao Senhor e que haja luz, transformando em seu coração, em sua alma, no entendimento de uma verdadeira convicção da palavra de Deus. E se você precisa voltar aos caminhos do Senhor, então que seja hoje um princípio, que seja um bereshit em sua vida, que seja um novo começo. Renda-se a Jesus, peça ajuda de Deus. Não importa se você estava cansado, desanimado, disse Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Nós precisamos de um renovo, nós precisamos de algo novo, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos viver Deus. Eu quero orar. E se Deus está hoje falando ao seu coração e tem alguma coisa na sua vida que pode e deve ser mudada agora e melhorada agora, eu quero convidar você a ficar de pé para orar junto comigo. Não vou te chamar aqui na frente, nós não temos nem espaço aqui na frente. Quero convidar a ficar em pé e vamos falar com Ele numa posição de que nós declaramos: Deus, eu preciso mais de Ti. Se isto é verdade e faz sentido para você, fique em pé que eu quero orar com você. Tenha coragem. Fale com Ele. Peça perdão pelos seus pecados. Peça para Ele lhe ajudar. Peça para Ele restaurar. Peça para Ele te fortalecer. Peça a Deus que Ele fala. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ó Elohim, Criador, majestoso, soberano, grande, santo é o teu nome. Queremos iniciar assim, nos rendendo e em pé, porque o Senhor não nos chamou para sermos escravos amedrontados, mas servos em pé, livres de nós mesmos, livres dos nossos sentimentos, ressentimentos, das nossas dores, dos nossos pecados, livres para Deus. Perdoa, nos ajude, manifeste a sua graça pelo poder do teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração, pois a tua presença é gloriosa, a tua presença é perceptível neste lugar. Converta os corações. Converta o coração do esposo à esposa. Converta o coração dos pais aos filhos. Converta o nosso coração a Ti, de forma que não haja nenhum espaço de volta a nós mesmos. E isso o Senhor já fez na cruz. Nos rendemos, nos entregamos e pedimos a Tua bênção. E aqueles que não têm certeza de salvação, corra a Jesus e peça que Ele lhe fortaleça, que Ele se revele a você, pois Ele já entregou a vida dele por nós. Então entregue a sua por Ele e volte ao primeiro amor. Senhor, aqui estamos para viver o Teu primeiro amor. Que o Senhor levante em Manaus povo de Deus em todos os lugares, de um avivamento de entrega completa ao Deus eterno. Aleluia. Bereshit Barak Elohim. Grande Deus, diante do Senhor estamos, com temor, com tremor, em santa reverência. Bendito é o Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23:
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. E quando o apóstolo Paulo fala do que Jesus fez e nos faz lembrar daquele dia, da ceia, da mesa, ele estava falando das dificuldades que a igreja em Corintos enfrentava. E uma das grandes dificuldades que aquela igreja enfrentava era de relacionamento entre os irmãos. E ele vai dizer que o Senhor Jesus, tendo dado graça, partiu o pão e entregou na noite que foi traído, e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. É uma entrega do Senhor Jesus completa, em memória, para que vocês não esqueçam. Então é memória, lembrança que o Senhor Jesus foi traído. Depois, semelhantemente de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós lembramos e nós olhamos para frente e proclamamos, anunciamos até que Ele volte. Mas Ele diz: examina o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Ele não está dizendo: examine e deixa para tomar na próxima vez. Tome a sua merenda. Mas se você não está vivendo bem com Deus, cuidado, leve isso a sério, resolva os seus problemas. Porque não é só reunir na festa do amor e tomar um cálice como se fosse um ritual. É uma vida no sangue, é uma vida no pão compartilhado, no pão partido. É uma vida, é prática. Então, examina você mesmo. Mas se a tua vida tem alguma coisa errada e você já pediu perdão, o Senhor já perdoou, tome e coma. Mas se você não se arrependeu, coma. Você vai ver como isso vai ficar caro depois. Não pode fazer as coisas de Deus relaxadamente. Tem que ser em santidade. Tem que ser em graça e em verdade. Mais uma vez, feche os teus olhos. Aqui está o pão, aqui está o vinho, elementos tirados do uso comum. Para hoje, neste momento tão especial e esperado, de dias e dias em oração, não poderíamos começar diferente se não fosse uma festa do amor, compartilhando o pão e o vinho. Senhor, abençoe a tua igreja. Ó Deus, aplica a tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Nós temos aqui 2 presbíteros, um pastor. Se tiver mais algum presbítero ou um pastor aí, por favor, nos ajude, por favor, venha cá. Vamos distribuir os elementos da ceia do Senhor. Enquanto vai ficar um irmão lá atrás, outro no meio, outro aqui, para poder facilitar, você sai do seu lugar, pega o cálice e o pão, para junto nós podemos tomar a ceia do Senhor. O Mauro fica lá atrás, o pastor Hermes e o presbítero Gilberto ficam aqui na frente. Fica aqui na frente. Enquanto o grupo louva ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir pegar o cálice.
tomai e comei. Esse é meu corpo, que é partido por vós. Comamos em memória do Senhor. Bendito é o pão vivo que desceu dos céus e que alimenta o seu povo, Senhor Deus. Glória na igreja em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Glórias, 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 aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faze isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos do cálice, queridos. Graças, Pai, porque o Senhor Jesus, através deste sangue vertido na cruz, nos tornou dignos, por seu único e exclusivo mérito, a estarmos unidos, aqui representar o seu nome, aqui sermos a sua habitação, Senhor. Senhor, obrigado. Inicia-se uma semana, Senhor. Grandes são os desafios da existência, mas quando estamos aqui, Senhor Deus, em comunhão contigo, irmanado uns com os outros, Senhor, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de vir à tua mesa. Isso nos coloca na condição de filhos do Senhor, porque a mesa é a mesa do Pai, onde comemos junto com Jesus. Faze isto em memória de mim. Louvado seja o teu santo nome. Amém.